revelado os 6 propósitos de Deus na vida da mulher que é sozinha. Se você tem vivido um tempo em que tudo parece silêncio, distanciamento e ausência de conexões verdadeiras, esse vídeo é para você, porque a verdade é que existem razões espirituais profundas por trás dessa solidão. E quando você entender o que Deus está fazendo, tudo muda. Esse não é apenas um conteúdo para consolar, é uma revelação que vai te ajudar a enxergar com clareza por que você está onde está. E mais, vai te mostrar como transformar essa fase em um tempo de cura, sabedoria e recomeço. Existem 6 propósitos divinos que explicam por que Deus permite que algumas mulheres passem por esse processo de estar sozinhas, e como essa solidão, quando bem compreendida, se transforma em preparação, fortalecimento e propósito. Quando você entende isso, a dor da solidão dá lugar à paz de estar com Deus. Você começa a se amar de verdade, a se enxergar com os olhos dele, e isso muda tudo. Sua energia muda, sua postura muda, e você começa a atrair relacionamentos mais saudáveis, mais maduros e alinhados com a mulher de fé que você está se tornando. Então respira fundo, abre o coração, porque esse vídeo foi carinhosamente preparado para te curar, te empoderar e te alinhar com o céu. E antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui nos comentários. Está nas mãos de Deus, pois isso é muito importante para que mais pessoas como você recebam essa mensagem. Eu te agradeço de coração por caminhar conosco nessa jornada de fé. Vamos continuar. 1. Separação para santificação. Quando Deus te afasta para te purificar. Quando Deus tem algo grande com uma mulher, a primeira coisa que Ele faz não é dar, é tirar. Tira pessoas, tira distrações, tira os apoios que antes pareciam essenciais. E muitas vezes, essa mulher se vê sozinha, sem entender que isso é parte do processo de santificação. A separação não é rejeição, é purificação. É um convite de Deus para o secreto, onde Ele trabalha na alma com mais profundidade. Ser separada dói. A ausência de companhia parece castigo, mas espiritualmente, esse é um dos momentos mais poderosos da caminhada com Deus. É no silêncio que as máscaras caem. É na ausência que os excessos são removidos. É na solitude que a presença de Deus se revela com mais força. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E para te encher, primeiro, Ele precisa te esvaziar. A Bíblia está cheia de exemplos. José foi tirado do convívio com os irmãos e lançado ao Egito antes de ser promovido ao palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi cuidava das ovelhas sozinho quando foi ungido rei. E Jesus, antes de começar o ministério, foi levado ao deserto sozinho. E o padrão é claro: Deus separa para santificar, santifica para preparar, prepara para manifestar. Esse processo é profundo, e quando a mulher não entende o propósito por trás da separação, ela se sente rejeitada, esquecida, abandonada. Mas o céu está em movimento. Enquanto você chora, Deus está agindo. Ele está limpando os entulhos do passado, cortando laços que te enfraquecem, quebrando ciclos de dependência emocional que te impedem de crescer. Ele quer você inteira. Quer te dar identidade firme, alma curada, coração fortalecido. E para isso, Ele te puxa para perto. E muitas vezes, isso significa afastar você de tudo que te distancia dele. Pessoas que eram queridas, mas que te atrapalhavam espiritualmente. Ambientes que pareciam inofensivos, mas que alimentavam inseguranças. Deus vai tirando, não por maldade, mas por amor. Esse tempo de separação também é um tempo de revelação. Você começa a enxergar a si mesma de outro jeito. Começa a perceber que por trás do estar só, existe uma presença divina cuidando de tudo. O Espírito Santo se torna seu consolo, seu companheiro, seu direcionador. E aquilo que parecia dor se transforma em força. Mulher de Deus, entenda. Você não está sendo deixada de lado. Você está sendo lapidada como uma joia rara. Porque quem vai ser usada, primeiro precisa ser purificada. E Deus está te purificando com amor. Ao que vem depois disso, vai justificar cada lágrima que você derramou no escuro. A santificação precede a exaltação. 2.
cura interior. Deus usa o tempo a sós para curar feridas antigas. Deus conhece cada lágrima que você já chorou, até aquelas que ninguém viu. Ele conhece o abandono que partiu seu coração, as palavras que feriram sua alma, os relacionamentos que deixaram cicatrizes. E quando Ele permite um tempo de solidão, não é para te punir, é para te curar. É no silêncio que Ele coloca a mão onde ninguém mais pode tocar. É quando tudo se cala que a voz da cura começa a ser ouvida. Muitas mulheres carregam feridas emocionais há anos. Rejeições da infância, traumas de relacionamentos passados, decepções dentro da própria família ou até mesmo dentro da igreja. E essas dores, quando não curadas, afetam a maneira como a mulher se vê, como ela se relaciona e até como ela enxerga Deus. E baixeis por isso, o tempo sozinha não é castigo. É uma sala de cirurgia espiritual. É onde o Espírito Santo entra para tratar profundamente o que ninguém mais vê. Isaías 61:1 diz que o Senhor veio para curar os quebrantados de coração. E essa cura não acontece no corre-corre da vida, nem no meio da multidão. Ela acontece no secreto, no íntimo, naquele lugar onde você só consegue ir quando está sozinha. É ali que Deus revela memórias que precisam ser revisitadas. É ali que Ele confronta mentiras que você acreditou por anos. É ali que Ele sussurra: filha, você é amada, você é suficiente, você é minha. E quanto mais fundo Ele vai, mais leve você se torna. A dor começa a dar lugar à paz. A amargura começa a dar lugar ao perdão. E quando você perdoa, até mesmo a si mesma, uma libertação profunda começa a acontecer. Você começa a se ver com olhos de compaixão, não mais de acusação. Você para de repetir narrativas de fracasso e começa a declarar promessas de vitória. Essa cura interior é indispensável para o próximo nível da sua vida. Deus não quer apenas te levantar, Ele quer te restaurar por completo. Ele quer que você viva relacionamentos saudáveis, mas para isso você precisa estar curada por dentro. Ele quer te usar em ministérios poderosos, mas para isso você precisa estar liberta das vozes do passado. E o tempo sozinha é onde tudo isso começa. Então, se hoje você sente que está só, agradeça, porque isso significa que Deus está te tratando com zelo. Ele está fechando feridas que te impediam de florescer. E quando essa cura for completa, você vai perceber: a mulher que está nascendo aí dentro é muito mais forte, mais inteira, mais livre do que a que existia antes. Você está sendo reconstruída de dentro para fora. E quando Deus cura, Ele não remenda, Ele renova por completo. Confie nesse processo, porque a sua alma está sendo restaurada com as mãos do Pai. 3. Identidade em Cristo. Quando você descobre quem é sem precisar de aplausos. Uma das maiores bênçãos que vem com o tempo de solidão é o encontro com a sua verdadeira identidade. Sem os filtros da sociedade, sem a pressão de agradar os outros, sem a necessidade de ser validada por alguém. É no silêncio da solitude que Deus começa a te mostrar quem você é de verdade, aos olhos dele. Durante muito tempo, você pode ter se visto apenas como reflexo do que os outros diziam. Talvez disseram que você era difícil demais, sensível demais, intensa demais. Ou, ao contrário, que era fraca, incapaz, insegura. Mas essas não são as palavras de Deus sobre você. E é quando tudo ao redor se cala que finalmente você consegue ouvir a voz do céu dizendo: você é minha filha. Eu te criei com propósito. Eu te formei com valor. Efésios 1:4 nos lembra que fomos escolhidas em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que o seu valor não depende de quem te deixou, de quem não te amou ou de quem não te reconheceu. Seu valor está em quem te criou. E quem te criou foi Deus, o mesmo que separa você por um tempo para restaurar sua visão sobre si mesma. Quando a mulher se conecta com essa verdade, algo muda dentro dela. Ela para de correr atrás de aprovação. Ela para de aceitar migalhas emocionais só para não se sentir sozinha. Ela começa a andar com dignidade, com cabeça erguida, sabendo que é filha de rei. E o mais bonito é que, quando isso acontece, ela começa a atrair outro tipo de pessoa.
porque quem se vê como filha de Deus se relaciona como rainha. Nessa fase, Deus também começa a revelar dons que estavam adormecidos. Você começa a descobrir talentos, habilidades e forças que nem sabia que tinha. E isso é libertador. Você percebe que não precisa de um título, de um relacionamento ou de reconhecimento humano para ser usada por Deus. Você precisa apenas ser quem Ele te chamou para ser. Mulheres como Ruth, Esther, Débora e Maria Madalena viveram isso. Todas elas passaram por momentos de solidão, de rejeição ou de invisibilidade. Mas foi nesse cenário que descobriram sua verdadeira identidade. E depois disso, nada mais as impediu. Porque quando você sabe quem é em Deus, ninguém mais pode te convencer do contrário. Você pode estar só, mas não está perdida. Você está sendo alinhada com a sua essência espiritual. E quanto mais você se vê com os olhos de Deus, mais você se afasta de tudo que um dia te fez se sentir pequena. Você está crescendo, não em aparência, mas em essência. E isso é o que transforma sua vida de verdade. 4. Preparação para o chamado. Deus está te treinando no secreto. Enquanto o mundo pensa que você está parada, Deus sabe que você está sendo treinada. O tempo de solidão para muitos é visto como um período estagnado. Mas no mundo espiritual é justamente o contrário. É nesse tempo que Deus mais trabalha na sua estrutura. É o tempo em que Ele não te exibe, porque está te equipando. Não te expõe, porque está te amadurecendo. Deus nunca envia alguém para o público sem antes prepará-la no secreto. Antes de Davi vencer Golias diante do exército, ele enfrentava leões e ursos quando ninguém estava vendo. Antes de José governar o Egito, ele foi treinado na prisão. Antes de Jesus operar milagres, passou 40 dias sozinho no deserto. Ou seja, a preparação vem antes da promoção. E é isso que está acontecendo com você. Talvez você olhe ao redor e sinta que nada está acontecendo, mas espiritualmente, Deus está te capacitando, está te ensinando a ouvir mais a voz dele, a depender menos dos outros, a ser guiada pelo Espírito e não pelas emoções. Está te ensinando a orar com profundidade, a discernir ambientes, a resistir às tentações e a carregar autoridade espiritual. Esse tempo é sagrado, porque é nele que Deus ajusta as intenções do seu coração. Ele vai alinhando os seus desejos com a vontade dele. Vai te limpando de ambições humanas e te preenchendo com um senso de missão. Você deixa de viver para agradar pessoas e começa a viver para cumprir um propósito maior. E não pense que só quem vai pregar no púlpito precisa de preparo. Toda mulher de Deus tem um chamado, seja no lar, no trabalho, na igreja, na criação dos filhos, na liderança, na intercessão, no discipulado ou até mesmo na arte de acolher. O tempo sozinha serve para que você descubra esse chamado e esteja pronta para cumpri-lo com coragem. Deus te separa, te cura e te fortalece, porque há algo que só você pode fazer do jeito que Ele te criou, e para isso você precisa estar preparada. Então, se hoje você se sente em off, saiba que é só um modo de treinamento. Não significa que você está esquecida. Significa que você está sendo refinada. Mulher, o secreto não é um lugar de esquecimento. É um campo de guerra espiritual, onde Deus está te forjando como guerreira. E quando o tempo chegar, Ele mesmo vai te apresentar. Você não vai precisar se autopromover nem implorar por oportunidades. Quem prepara é quem envia. E quando Deus envia, ninguém segura. 5. Dependência total de Deus. Aprendendo a confiar quando não há ninguém por perto. É fácil confiar em Deus quando tudo está no lugar. Quando há pessoas te apoiando, quando as portas estão abertas, quando o emocional está em paz. Mas a verdadeira fé nasce quando não há ninguém por perto. Quando você olha para os lados e não vê apoio, não escuta palavras de incentivo, não sente abraços humanos. É nesse cenário que Deus te ensina a confiar nele de verdade. É quando todas as outras fontes se esgotam, que ele se apresenta como sua única fonte. E ao contrário do que o mundo diz, isso não é fraqueza. Isso é força espiritual em sua forma mais pura.
porque a mulher que aprende a caminhar com Deus na ausência de tudo será inabalável quando tudo chegar. Filipenses 4:11-13 traz a essência dessa dependência. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Perceba, ele aprendeu. Ou seja, é um processo. E talvez Deus tenha permitido esse tempo de solidão justamente para te ensinar isso, para te mostrar que você não precisa de 1000 vozes externas para continuar. Basta uma voz, a dele. É nesse tempo que você descobre que pode sim levantar da cama mesmo chorando, que pode tomar decisões sozinha, com sabedoria, que pode orar e ouvir respostas claras do Espírito Santo. Você começa a desenvolver uma intimidade tão forte com Deus que ele passa a ser seu conselheiro, seu amigo, seu apoio emocional e espiritual. E isso não é religioso, é real. É Deus suprindo carências afetivas com presença divina. É Ele te ensinando que antes de qualquer relacionamento saudável com o outro, você precisa ter um relacionamento saudável com o céu. E quanto mais você depende dele, mais segura você se torna, mais confiante, mais firme em suas convicções. Essa dependência total também elimina a ansiedade do controle. Você para de querer controlar tudo e todos. Começa a confiar no tempo de Deus. Entende que ele não está atrasado nem adormecido. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que você imagina. E quando esse algo chegar, você vai estar pronta, madura, inteira. Não se engane, esse tempo de silêncio não é um vazio. É um espaço sagrado, onde Deus está te mostrando que você pode sim viver, crescer, prosperar e sorrir, mesmo sem a presença constante de alguém ao seu lado, porque o Senhor está contigo, e isso basta. Confie nesse processo. Continue caminhando mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia, mesmo sem respostas imediatas. Você está sendo ensinada a confiar em um nível mais profundo. E quando você aprende isso, nunca mais se sente sozinha do mesmo jeito. 6. Testemunho e honra. O final é de glória e Deus vai te exaltar publicamente. Quem te viu chorando sozinha, não imagina a glória que está vindo por aí, porque Deus é fiel para transformar cada lágrima em testemunho. O mesmo Deus que te separou, te curou, te treinou e te sustentou na solidão, é o Deus que vai te exaltar na presença de todos. E não é exaltação para vanglória, é honra celestial. É Ele dizendo ao mundo: essa é minha filha, e eu estive com ela o tempo todo. Salmo 23:5 declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa promessa não é poesia, é realidade para quem passou pelo processo. A mesa está sendo preparada, o óleo está sendo derramado, e o cálice da sua vida vai transbordar. Porque quem foi fiel no secreto será honrado no público. Você não será lembrada pela dor que enfrentou, mas pela força com que suportou. E essa força vinda de Deus vai atrair olhares, sim, mas principalmente vai inspirar vidas. Seu testemunho será um farol para outras mulheres que hoje estão passando pelo que você passou. E você vai dizer a elas: eu sei o que é se sentir só, mas Deus me sustentou, e Ele vai sustentar você também. Deus não desperdiça histórias quebradas. Ele transforma ruínas em muralhas. Transforma feridas em mensagens de esperança. E quanto mais intenso foi o seu processo, maior será a proporção da sua colheita. Porque Ele sabe o quanto você suportou, sabe quantas noites você chorou em silêncio, sabe as vezes que você quis desistir, mas escolheu confiar. E isso tem peso no céu. A exaltação que vem de Deus é diferente da dos homens. Ela não é passageira, não depende de holofotes nem de curtidas. Ela é construída sobre uma base de fé, perseverança e verdade. E por isso, quando chega, é inabalável. Ninguém poderá tirar de você o que Deus te entregar, porque foi forjado com dor, regado com oração e sustentado pela graça. E o mais bonito é que quando esse tempo chega, você já não precisa provar nada a ninguém. Você já não busca reconhecimento, porque entende que o verdadeiro valor não vem de fora,
vem do Pai. Mas Deus faz questão de te honrar mesmo assim, porque Ele ama mostrar publicamente quem foi fiel no secreto. Mulher de Deus, não se esqueça, o fim dessa história não é solidão, é honra. Não é vergonha, é glória. Não é silêncio, é testemunho vivo do amor de Deus. Prepare-se, porque a estação da exaltação está chegando. E quando chegar, todos vão ver o que Deus fez em você e por você. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Esse vídeo não foi apenas um conteúdo, foi uma resposta do céu para a sua alma. Agora você sabe, o tempo sozinha não é perda, é construção. Cada fase que você enfrentou tem um propósito sagrado. E hoje, esses 6 propósitos foram revelados para que você pare de se culpar e comece a se preparar. Você não é invisível para Deus. Ele te viu no fundo do quarto com o coração em pedaços. Ele te ouviu quando ninguém mais te escutava. E Ele tem usado esse tempo de silêncio não para te punir, mas para te moldar, te curar e te levantar. Você está em processo. E o fim desse processo é glória, honra, maturidade e um novo tempo. Não espere pelo momento perfeito. Comece agora. Permita que esses propósitos desçam do entendimento para o coração. Ore, escreva, reflita e, principalmente, se valorize. Se veja como Deus te vê, forte, curada, separada, cheia de potencial e amada eternamente. Que você nunca mais olhe para a solidão com tristeza, mas com propósito. Que entenda que estar só por um tempo é estar nas mãos do oleiro. E Ele está formando em você algo tão precioso que vai impactar gerações. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente. Deus está me levantando. Compartilhe com uma mulher que também precisa dessa palavra. Juntas vamos espalhar cura, fé e identidade em Cristo.